Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaínos, nessa terça-feira, dia 17 de setembro de 2024. O Vasco volta a jogar agora no Campeonato Brasileiro no próximo domingo em Brasília contra o Palmeiras. Vai ser uma semana importante de recuperação, de melhoria física, de recondicionamento, por exemplo, para Felipe Coutinho, aqueles que estão voltando aí de lesão. Vai ter o retorno do João Vitor, que é um zagueiro sempre muito importante, um reforço. A gente tem uma semana importante como recondicionamento, fundamental para um time que vem aí numa batida forte, mas é isso. Você entra numa festa, você entra na competição para valer, existe aí o ônus e existe o bônus. Mas sobre o jogo do Palmeiras, eu vou deixar os companheiros, principalmente o nosso Jean Faísca, que está em grande fase, para comentar aí do jogo, falar das expectativas. Eu quero falar hoje sobre Rafael Paiva e vou ser muito breve, porque eu acho que o Rafael Paiva é quase que uma unanimidade. E eu vou falar sobre esse quase, porque acho que ainda tem muita gente que presa a um passado, e é extremamente normal, de que treinadores com nome, ou então treinadores que não sejam reféns, de repente, de sistemas, que esses treinadores sejam a solução. A gente, quando tem uma dúvida em alguma coisa, a gente, quando tem medo de alguma situação, é muito porque a gente não domina. Eu me lembro muito bem um dia que fui a uma médica conhecida e ela estava no 20º tanto andar. E eu não sou muito legal com ambientes fechados, principalmente elevadores. Mas tive que pegar o elevador. E cheguei lá em cima e ela disse: e aí, gostou aqui da sala, gostou do ambiente, porque era um consultório novo? E eu disse: olha, Dani, eu gostei muito, mas só não gostei de pegar o elevador e subir tanto, não gosto. E ela me disse assim: você sabe por que você está falando isso? Porque você não domina o elevador. Então tudo aquilo que não é de nosso domínio, a gente tem repulsa, a gente não gosta. E acho que quando a gente tem um treinador novo na beira do campo, que a gente não conhece, a gente desconfia. Não é que a gente desconfie porque ele não é bom, mas a gente sempre está em dúvida, porque a gente tem uma cultura de acreditar naqueles que outrora já deram resultados. Me lembro bem de 2020 para 2021, já relatei isso aqui no canal algumas vezes, quando o Vanderlei Luxemburgo assume no último dia do ano. Inclusive o canal deu aquela notícia em primeira mão na ocasião, o Vasco brigando para não cair. Era o início da gestão ali do então presidente Jorge Salgado, com Alexandre Pássaro, e o Vanderlei Luxemburgo, que fizeram um bom trabalho em 2019, era quase a certeza de que a coisa ia dar, de que a gente não ia cair. E foi um fracasso. O Vasco acabou caindo. Aquele melancólico jogo com o Corinthians, aquele empate, o Vasco acabou caindo para a segunda divisão. Então, a gente tem muita segurança naquilo que a gente conhece, e isso é óbvio, mas a gente precisa conhecer coisas novas. E acho que os argumentos de que o Rafael Paiva é ainda um treinador que comete erros, sim, mas quem não comete seus erros? Quem não faz as escolhas erradas, eventualmente, em jogos? A torcida do Flamengo, no domingo, reclamou do Tite, de que abriu muito jogo, de que não fez o time se posicionar, de que foi incapaz de pedir ao zagueiro, o Léo Pereira, para não ir lá para frente e perder a bola para o contra-ataque do gol do Vasco. O Abel Ferreira, já vi várias vezes sendo criticado por questão de postura do time, de falta de atitude. Então é comum, é extremamente comum treinadores errarem, treinadores tomarem posturas erradas. Mas eu entendo o torcedor do Vasco, que é um torcedor traumatizado, que é um torcedor que tem, dos últimos anos, acreditado demais em treinadores. Foi o ramonismo, foi o Vanderlei Luxemburgo, foi o dinizismo, tantos treinadores que nós experimentamos, que a gente fica sempre achando que aquilo ali vai ser uma decepção. A gente não vai ter alguém que vai atingir todos os nossos objetivos. A gente sempre vai começar feliz, meu Deus, vai, não vai, e não dá. Aí sim você cria uma casca de sempre achar que aquilo ali
tá bom demais para ser verdade. Só que eu vou dar uma informação a vocês que eu acho que é bom a gente refletir. Eu ontem trouxe à noite na live Dicas de Mendonça, lá no canal Atenção Vascaínos, os números do Rafael Paiva. E o Paiva está passando domingo no jogo com o Palmeiras, Ramon Dias e Maurício Barbieri, que foram os últimos treinadores da SAF. E eu estou balizando os dois porque ontem alguns argumentos até razoáveis e muito bons é de que o Paiva não pode ser comparado, por exemplo, a Alberto Valentim, a Zé Ricardo, a Jorginho, que ficaram mais tempo que ele, que o próprio Marcelo Cabo, que ficou 29 jogos, porque esses treinadores não tiveram grandes investimentos. Ok, é um argumento. Mas se a gente for comparar com Ramon Dias e com Barbieri, os dois pegaram uma carne assada com reforços. E aí? O Paiva, além de não pegar toda essa carne assada, porque ele pega um rescaldo daquilo que veio do Campeonato Carioca, ele perde jogadores lesionados, perde jogadores que ficam meses fora, já vinha sem Paulinho e sem Jair, tem substitutos da base, como por exemplo o Estrela, que acaba se machucando, o Adson, que pega uma grande sequência e que também acaba se machucando. Enfim, então o Paiva, ele pede um zagueiro e o zagueiro não vem, e ele não grita, é dele, ele fica na dele, ele monta o time da maneira como tem que ser montado. E eu acho que o Rafael Paiva, que vai bater esses números do Ramon Dias, já bateu em número de vitórias, como o Barbieri, é o treinador da SAF que mais vitórias tem. O Ramon chegou a 10, mas em 25 jogos, ele chega em 11 com 24 jogos, enfim. Então é um treinador que está fazendo um trabalho muito bom. Eu coloquei isso. Ele erra como errou no domingo, por exemplo. Eu acho que ele errou. Pode ser que não ache. E a gente está tão assim com o Rafael Paiva, porque ele, a cada momento ele tira da cartola algumas coisas. O Vasco domingo, para mim, não fez um bom jogo. Fez um jogo perigoso, fez um jogo pouco ativo, fez um jogo muito mais tentando ser reativo e às vezes não conseguia, aliás, na maioria das vezes não conseguia. Conseguiu fazer ali nos 15, 20 minutos finais, mas não foi tão efetivo. Sofreu demais no jogo, apesar do Flamengo ter metido 2 bolas na trave, mas o Léo Jardim não fez tantas defesas, fez uma no primeiro tempo, enfim. Mas mesmo assim o Flamengo teve mais posse, o Flamengo teve mais volume, o Flamengo, como se diz na gíria, estava amassando o Vasco. Mas ele muda 5 peças e as 5 peças participam do gol do Felipe Coutinho. O que é incrível isso. Mas talvez a grande característica desse time, do Rafael Paiva, mais do que somente a questão do ajuste tático, de uma questão de aproveitar sim jogadores de bom nível, é a questão do mental para mim. Algo que o Ramon Dias disse na sua última coletiva depois do jogo do Bragantino. O Vasco precisa disso. E nisso eu concordo com o Ramon Dias, de quem eu discordo de muitas coisas. Mas eu concordo com ele em relação a isso. É isso que falta ao Vasco nos últimos anos. A falta de equilíbrio de um time que perdeu a sua majestade, perdeu o seu protagonismo, perdeu o seu dinheiro, perdeu muito da sua dignidade e que precisa recuperar isso aos poucos. E para isso precisa ter muito mental. E acho que Pedrinho e Felipe têm muito desse dedo, assim como o Rafael Paiva tem também. Cara calmo, cara tranquilo, estrategista, conhece de futebol, não é um bobo, exatamente porque não grita na beira do campo. É um cara que entende de bola, é um cara que tem boa formação, é um cara que viveu no Palmeiras junto com o Abel Ferreira, e é um cara que tem Pedrinho e Felipe, que são grandes conselheiros e que ele ouve na boa, sem nenhum tipo de vaidade. Esse cara é um cara que a gente precisa acreditar, não deixar de criticar. Eu acho que o Rafael Paiva não está acima do bem e do mal, e ele reconhece isso, seus erros, suas demoras, como por exemplo domingo o Jean Davi foi mal, manter o Jean Davi para o segundo tempo foi um risco, e ele demora a mexer, ele faz mexidas tardias, mas mesmo assim tem dado certo, porque ele incutiu na cabeça do time do Vasco que é algo que é atemporal, que lutar não está fora do script, brigar, ser resiliente, ter força mental para aguentar a pressão do adversário e ainda conseguir reagir, como foi em Curitiba, como foi em Salvador, como foi ontem ou anteontem no jogo com o Flamengo. Enfim, essa é a grande característica de um treinador que eu também coloco como treinador revelação do futebol brasileiro em 2024, independente da campanha final desses últimos 13, 14 jogos. Rafael Paiva dá ao Vasco dignidade, dá ao Vasco uma alcunha importante, de talvez o time mais difícil a ser batido hoje no futebol brasileiro, por essa força, não pela qualidade, mas por essa força. E também dá pelos números, tendo aí a segunda melhor campanha desde que chegou entre todos os times brasileiros.
São números que há muito tempo o torcedor do Vasco não tinha. Vem aí uma semifinal de Copa do Brasil, é uma competição diferente. Rafael Paiva já mostrou que sabe trabalhar nisso, e eu acho que a gente tem que ter confiança no trabalho de quem está lá dentro do Vasco. A gente pode discordar, a gente pode não gostar de certas situações, mas desdenhar, dizer que não serve, ficar na zona de conforto dos antigos, eu acho que não vale. Eu estava vendo um comentário ontem de uma pessoa da minha família que torce pelo Fluminense e que disse que o jogo do Fluminense com Juventude, o Fluminense só perdeu porque o Mano Menezes, o tão famoso Mano Menezes, técnico da seleção, botou o time para trás. Então, gente, técnicos são sempre criticados. O nosso é criticado, mantém o equilíbrio e está dando resultado. Vamos abraçar o Paiva até o final desse ano e que ele possa nos trazer grandes alegrias aí, com título e quem sabe com classificação para Copas Sul-Americanas, que a gente merece muito. Boa sorte ao Rafael Paiva, ao iluminado Rafael Paiva. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Tchau.